de acordo com o calendário bíblico, de acordo com o calendário judaico, já era para o Messias ter voltado. Shalom a todos, bem-vindos ao nosso canal. Diga-me de onde que vocês estão assistindo esse vídeo. Já sabe, deixa o seu like e venha fazer parte dessa família. Vamos ao vídeo. De acordo com o calendário judaico, nós estamos, hoje é terça-feira, que eu estou gravando esse vídeo, 11 de dezembro, 9 de Kislev, no ano de 5.785. E preste bem atenção no que o rabino Yosef Baruch ele falou acerca da volta de Yeshua para os evangélicos, a volta de Jesus, para os cristãos, a volta de Jesus, e para nós, messiânicos, a volta de Yeshua ou Mashiach. Olha o que ele disse. Ele falou o seguinte, olha, de acordo com o calendário bíblico, com o calendário da criação, já era para Mashiach ter voltado. Vamos aqui reagir a esse vídeo. Vou colocar o vídeo aqui na tela. Já está aqui na tela. E deixa eu colocar aqui o fone para nós reagirmos a esse vídeo e entender o rabino Yosef Baruch. Depois, eu vou falar aqui acerca de um livro sagrado que, na tradição mística judaica, é um livro sobre o comentário da Torá, fala sobre a volta do Mashiach. Não estamos aqui colocando data, não estamos aqui dizendo que ele vai voltar dia tal, não. Estamos aqui de acordo com o calendário, de acordo com as devoot, de acordo com as profecias, falando sobre a volta do Mashiach. Vamos lá. E hoje a gente tem uma data de 5.784, que na realidade já pode ser, faltar o quê? 5 anos, 10 anos, ou 15 anos, ou 20. Nós estamos na porta para isso acontecer. Dizer que Cristo vai voltar daqui a 2 anos, ou daqui a uma semana, é lorota, né? Não tem como falar isso. Porém, quando você falou que nós estamos no 6º milênio, acho que foi isso que você falou, nisso lá, 6º milênio, me despertou aqui a curiosidade. Falei, o rabino certamente entende algo relacionado a números, cálculos, quando que o Cristo tem que voltar, qual o milênio ou não. Então, assim, tendo em vista hoje, 2024, e esses 6 milênios que nós já passamos, a volta de Cristo dá para prever, rabino, se é daqui a, sei lá, 50 anos, de 100 anos, 15 anos, dá para gente ter uma previsão assim? Você comentou um pouquinho aqui, quando você estava aqui. Ah, foi? Mas então você beleza. me fez lembrar uma coisa, Então, assim, que eu acabei não falando, né? O que acontece? Eu falei para vocês que nós estamos no 6º milênio. Se você pegar hoje o calendário hebraico, a datação do calendário hebraico é 5.784 anos. Esse vídeo foi gravado esse ano. Porém, o calendário bíblico judaico é diferente do calendário gregoriano. Já viramos um ano já no calendário judaico. Estamos no ano de 5.785. Só que esse vídeo foi gravado esse ano. Vamos continuar aqui. 5.784, né? 5.784 anos. Desde quando? Desde Adão. Tá? Mas como é que você consegue? Como é que o povo já consegue essa data? Ora, por uma coisa que muita gente crente não gosta de ler: genealogia. As pessoas não gostam de ficar lendo. Fulano gerou fulano, ciclano gerou ciclano, viveu tantos dias, gerou fulano. Ai, que leitura cansativa. Passa para a história. Deixa esse negócio. Mas por que isso é importante? Porque quando a gente fala de Bíblia, não está falando só de um livro com história. Ele é um documento. Né? Então, quando a gente fala da genealogia, a importância de contar desde Adão, quantos dias viveu, quantos filhos teve, quanto mais dias viveu, porque você tem uma linha do tempo para ser contada. Por isso que o povo judeu tem a data exata da criação de Adão até hoje, 5.784 anos. A gente diz, é costume dizer na tradição judaica assim, 5.784 Mibriat Haolam, desde a criação do mundo. Mas por que fala assim? Porque se você volta 6 dias atrás, é a criação do mundo, não é assim? Adão não foi criado no 6º dia? Então é por isso que fala a criação do mundo. Mas, na realidade, é a partir de Adão. Então, assim, quando a gente fala de 5.784 anos, nós vamos ter um evento na história que muita gente não sabe. Né? O calendário ele veio normalzinho,
quando chegou no período do Império Grego, Alexandre o Grande, ele invadiu Israel, né? Só que existe uma história contada que isso foi um fato marcante na história, por isso que é considerado verdade. Que quando, na noite anterior à invasão dele a Jerusalém, chegada dele a Jerusalém, Deus falou com o sumo sacerdote da época para receber Alexandre de braços abertos, com coroas de flores, como um grande conquistador. E na mesma noite que Deus falou com o sumo sacerdote, Deus falou com Alexandre também, dizendo para ele não entrar, ou seja, foi um sonho que ele teve, ele não precisaria. O que ele vê no sonho dele? Ele vê assim que Jerusalém, quando ele se aproxima de Jerusalém com seus soldados armados, Jerusalém abre as portas e toda Jerusalém recebe ele como vitorioso e conquistador. Ele não recebe nenhuma oposição militar contra ele. Isso foi um sonho que ele teve na mesma noite que o sumo sacerdote teve o sonho de Deus falando com ele. Não resista, fale para o exército, fale para o rei, fale para todos receberem ele como um grande conquistador. Isso acontece. Quando Alexandre se aproxima da cidade, os soldados dele estão ali na fome, na sede de sangue. Ele fala assim, guardem as armas, porque aqui hoje a gente não vai precisar lutar. Quando eles se aproximam, o portão da cidade se abre, toda Jerusalém está cheia de flores, cheia de coisas, fazendo festa para Alexandre. Alexandre entra em Jerusalém sendo recebido como um grande vitorioso conquistador do mundo. Ele fica tão feliz com aquilo, que ele diz assim, eu não vou fazer nada aqui, eu não vou obrigar ninguém a adorar ídolo nenhum, tá tudo bem, o sumo sacerdote o recebe, convida para ele fazer um sacrifício para Deus. Ele fica tão feliz que ele resolve fazer o quê? Não, deixa o povo judeu normal aqui, na dele, adorando o Deus dele, tá tudo bem. Aí o sumo sacerdote fica tão agradecido que ele faz uma coisa, olha que coisa importante, o que o sumo sacerdote fez. Imperador, em honra ao Senhor, pelo Senhor deixar a gente adorar o nosso Deus, não nos obrigar a outros deuses, que é contrário à nossa fé, esse ano será um ano marcante para o povo judeu. Nós vamos mudar o calendário, e aí surge um nome chamado Minyan Starot, e todo judeu que nascer esse ano, ele vai receber o nome de Alexander, né? E o imperador ficou mais feliz ainda. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir desse dia, o calendário foi mudado para esse calendário chamado Minyan Starot. Esse calendário, ele vai daí até Hillel. Hillel viveu 60 anos antes de Yeshua. Hillel foi o primeiro presidente do Sanedrim ali, do seu tempo, do Sinédrio, né? E 60, isso eu estou falando para vocês 60 anos antes de Yeshua, antes de Jesus. Então, esse calendário chamado Minyan Starot, ele foi até ali. Quando chegou o período de Hillel, Hillel fez o quê? Não, vamos voltar para o Seder Olam, aquele que era desde lá da criação do mundo. Aí o calendário volta ao normal. Por isso que eu estou falando para vocês que o 5.784 é lá desde a criação do mundo. Tá? Porque Hillel consertou isso. Só que aconteceu outra coisa. Vai vir um período de Yeshua, a história de Yeshua, ele morre, ressuscita, vai para os céus. No ano 70, o templo é destruído pelos romanos. Aí existe uma guerra, que eu acredito que muita gente que vai conhecer essa guerra, chamada Guerra de Bar Kokhba. Foi um judeu que foi proclamado por dois grandes rabinos do judaísmo, chamado Rabi Akiva e Rabi Yossi ben Halafta. O que eles fizeram? Eles proclamaram Bar Kokhba como Messias. Olha isso, estou falando depois da destruição do ano 70, depois da destruição do templo. Yeshua é do ano 30. O que Rabi Akiva fez com o Rabi Yossi? Eles mudaram o calendário de novo. Eles retiraram do calendário 230 anos, 220 anos. Olha, interessante. Então, se você acrescentar 220 em 5.784, quanto fica? 220. Quanto? Olha. Com 5.784? É. Vai dar... Ih, já tá quase batendo 6.000 então. Calcula aí, Lucas. Hoje eu tô devagar. Olha Falta aí. pouquíssimo, que isso? 220, hein? Mais 7.000, mais 5.784. Deu quanto? 6.004. Olha que interessante. 6.004? 6.004. Então, era para a gente estar em 6.004. Isso já Olha. caracteriza
o milênio. Olha que interessante, o Rabino Yosef Baruch disse que já era para nós estarmos no ano de 6004, que nós já estamos no sexto milênio. Você vai ouvir o que ele vai dizer aqui no final aqui. Vamos continuar aqui. Caraca, Isso já é o sétimo milênio. Exatamente. Entendeu? Mas então você vai pensar assim, ué, Entendi. então o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo aqui? Não era para Yeshua exatamente. estar governando? Mas já tudo Exatamente, voltou. exatamente. 2020, exatamente. Então, se a história fala para a gente que houve uma alteração, eu tenho que entender também, então, que há uma margem de erro. Ok? Essa margem de erro pode ser porque para 5 anos, para 10 anos, por isso que eu falei 10, 15 ou até 20 anos. Mas o que é importante nessa história? Se foi tirado anos do calendário hebraico, e hoje a gente tem uma data de 5.784, que na realidade já pode ser, faltaram o quê? 5 anos, 10 anos, ou 15 anos, ou 20, nós estamos na porta Olha para aí. isso acontecer. Entende o que eu estou dizendo? Porque se há uma margem de erro de 220 anos, pode ter uma margem de erro de 10 anos, de 15 anos. Por isso que a conta não fecha. Entendeu? A gente já esteja próximo de completar 6.000. Nossa, Muito Então, interessante. por isso que é importante prestar atenção no tempo. E quando a gente soma todas essas informações a que está acontecendo no cenário mundial agora, aí você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar, porque são muitas informações ao mesmo tempo que se harmonizam, né? Que mostram realmente que o tempo está no fim. Ou seja, já estamos próximo, o Machia já está às portas. Quando eu estava vendo esse vídeo do Rabino, eu me lembrei do livro do Zohar. Preste bem atenção. Há uma tradição judaica dos sábios que a Terriat Hamaitim, que quer dizer a ressurreição dos mortos, acontecerá em Nisan. Nisan, que é o mês da Páscoa judaica. O livro sagrado do Zohar, que é a obra-prima da Cabala, a tradição mística judaica, o Zohar, é um comentário sobre a Torá e os 5 livros de Moshe Avinu, os 5 livros de Moisés, escrito na forma de uma obra mística. E o próprio Yeshua ensinava sobre a ressurreição dos mortos. Quando ele ressuscita Lázaro, Marta vai dizer para Yeshua, a ressurreição de Lázaro é para o futuro, né? É para o milênio, é para o Terriat Hamaitim, como diz o Daniel, o 12, que muitos ressuscitarão para a alegria eterna, outros ressuscitarão para a perdição eterna. Não, porém, Yeshua ele fala o seguinte, não, é para hoje, é para agora, é para o presente. Portanto, Yeshua ensinava isso para os seus discípulos sobre a ressurreição dos mortos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos está em um dos 3 pilares da nossa fé judaica, da nossa emuná judaica. O que acontece? O Terriat Hamaitim, que é a ressurreição dos mortos, o Zohar no Midrash Ned Elan Toldot 140a diz o seguinte, que o Terriat Hamaitim, a ressurreição dos mortos, começará no máximo 210 anos antes do ano 6.000 da criação, ou seja, 5.790. Espera aí, daqui a 5 anos isso vai ocorrer? É uma profecia do Zohar, é uma profecia dos sábios. Não estamos aqui datando, mas eles estão aqui olhando de acordo com os códigos da Torá, como hebraico, falando isso. Correspondendo o ano de 2030. Será que ele pode voltar em 2030? E o Zohar, Midrash, Ned Elan, Toldot 139b, continua dizendo o seguinte, também afirma que esse período começará após 40 anos do Kibbutz Galiot, que é a reunião dos exilados da diáspora, a terra de Israel. Assim, de acordo com como está o cálculo do Kibbutz Galiot, que começou no ano de
750, correspondendo a 1990, quase na época em que a União Soviética misteriosamente entrou em colapso e permitiu que 1 milhão de judeus finalmente emigrasse após décadas de tentativas para fazer aliar para Jerusalém. Gente, que é muito sério, muito sério. Eu estava meditando sobre essa passagem aqui, e o livro do Zohar é um comentário místico da cultura judaica, é um livro muito sério. E se isso, pessoal, acontecer, já estamos muito perto. Então é hora de fazermos teshuvá, nos prepararmos para a volta de Mashiach, porque ele já está às portas. Quero que você deixem sua opinião, deixem o seu comentário, porque é muito importante a sua opinião e o seu comentário. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, tá? E que o Eterno vos abençoe na Shalom de Yeshua HaMashiach.